Boa noite aos companheiros aí do grupo de apoio holístico Eurípides Barçanufo. Meu nome é José Hélito, sou do Grupo Espírita Allan Kardec de Araruama e da AME da minha cidade, Associação Médica Espírita de Araruama, a que faço parte. Então, eu trago o abraço dos companheiros dessas duas instituições, aos amigos, aos espiritistas da cidade de Volta Redonda. Que nós possamos estar recebendo do Senhor Jesus e dos embaixadores da luz a energia vitalizante para continuarmos perseverantes no trabalho do bem. Então, nós vamos ler uma página, né, para preparar o nosso ambiente, a nossa celebração para a palestra, para o estudo da noite. Né? Então, é uma página do livro Vinha de Luz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Título da página: Auxílio Eficiente. E abrindo a sua boca, os ensinava. Isso se encontra nas anotações de Mateus, no capítulo 5, versículo 2. As considerações de Emmanuel são as seguintes: o homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não o aborreçam. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares, facilmente exploráveis. E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. A política inferior converte-a em joguete de manobra comum. O comércio desleal nega nela, retificando, procura o filão de lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e atitudes. Raríssimos são os homens que ajudam a multidão a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente. Observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imita-lhe o exemplo. Ajuda o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e sentir-se melhor. Que página preciosa, né? Quando Emmanuel vai discorrendo e dizer aqui que a massa, a comunidade humana, o povo, está sendo quase sempre enganado, ludibriado por aqueles que detêm o poder, pelas autoridades. Então,
ele aponta que Jesus trouxe ensinamentos, ideias, que dá uma diretriz diferenciada, porque a sua preocupação era o povo, a sua paixão era as pessoas. Não somente, sim, também na questão, fundamentalmente na questão espiritual, mas na questão social, né? Na questão educativa, e, sobretudo, na questão espiritual. À medida que o homem se melhore, melhora as instituições. Né? Então, nesses tempos, essa página é apropriada aos tempos que vivemos, onde vemos a arbitrariedade, a flagelar as criaturas, as comunidades, lançando magotes de indivíduos ao tormento e à aflição. Quando a gente vê pontos de guerra em vários locais do orbe e recursos infindáveis gerando o maquinário bélico, podendo esses recursos ser canalizados para eliminar a fome, eliminar doenças. E, portanto, percebemos ainda um homem, como diz os benfeitores espirituais, diretores dos destinos da humanidade, na questão 785 do Livro dos Espíritos. O egoísmo e o orgulho, um obstáculo. A dificuldade é um obstáculo, é uma dificuldade ao progresso humano. Mas que todos nós iremos vencer com a ajuda do mundo espiritual superior. Então vamos orar. Não é? A gente convida os internautas a que orem conosco, atraindo a presença dos embaixadores da luz, que eles nos ajudem nesta noite a pensar e refletir em torno desse tema, que não é inusitado, que os senhores já pensaram sobre ele, mas que vale a pena depositar os nossos olhos e os nossos neurônios sobre os aconselhamentos, recomendações dos benfeitores espirituais em torno dessa questão. Então vamos orar. Senhor e Mestre Jesus, aqui estamos nesta hora, reunidos em Teu nome para o exercício do bem. Abençoa, Senhor, esta casa espírita em Volta Redonda, como tantas outras que lá se encontram, como tantas outras casas que não são espíritas, Senhor. A instituição católica, a instituição protestante que pratica o bem, que produz a solidariedade, que movimenta e expande a caridade, a fim de que o amor possa inundar os corações das criaturas e, como dizia Gandhi, eliminar o ódio de muitos. Ampare-nos nesta noite, Senhor, todos nós. Vá à casa de cada internauta e deposite aí, Senhor, um voto de paz em cada coração, energizando o ambiente desses lares em harmonia substancial, em mansuetude, em saúde, Senhor. Nestes dias tão dolorosos da raça humana,
mas os tempos estão aqui, agora. Ampare a coletividade humana, seus administradores, os governos, a fim de que eles possam trabalhar insistentemente para o povo que estão servindo, num trabalho adequado e exitoso. Que nesta noite, Senhor, tua paz, mais uma vez, permaneça conosco, que assim seja. Graças. Então, novamente abraçando os companheiros de Volta Redonda desta instituição, nós iremos falar sobre o tema a mediunidade segundo Allan Kardec. Vocês poderão pensar assim, é um tema já muito discutido, muito analisado, por certo é. Mas todos os temas, ou a maioria dos temas, assim o são. A gente retorna nesta noite a abordar esse tópico, esse assunto, não evocando questões históricas. Vamos aproveitar algumas citações do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Médiuns, e, na sua grande maioria, pepitas de ouro também da Revista Espírita. Então, muitas pessoas se questionam em torno da mediunidade, né? O que é ser médio, quem não é médio, não é verdade? Muitas vezes a pessoa chega à casa espírita e diz que fulano diz que ele era médium. E, portanto, ele quer uma oportunidade para exercer a mediunidade. Mas não é assim, né? Então, quer dizer, todos nós que temos uma peculiaridade mediúnica ou não, porque a atividade mediúnica não é só para médium, né? Tem o doutrinador, tem os trabalhadores do passe. Né? Então, é um grupo de pessoas que se reúnem para esta tarefa, mas uma tarefa especial que requer determinadas características. E Allan Kardec, e lá os espíritos irão colocar para Allan Kardec que médium é todo aquele que, num grau qualquer, sente a influência dos espíritos. Mas aí, os benfeitores espirituais colocam uma vírgula e dizem assim: nós vamos considerar como médium aqueles em quem a faculdade se apresenta de maneira ostensiva, pungente. E diz assim: raros são aqueles que delas não possuem alguns rudimentos. Então, meus queridos, nem todo mundo é médium nessa acepção que os benfeitores espirituais não, mas os espíritos não estão falando que todo mundo é médium. Sim, genericamente todo mundo é médium. Quem não tem uma inspiração, quem não tem uma intuição, né? Agora, especificamente nessa abordagem que os espíritos fazem, a mediunidade ostensiva, nem todos apresentam a mediunidade ostensiva. Né? Então, meus queridos, as pessoas muitas vezes chegam na casa espírita e já querem. Olha, eu exerci a mediunidade. Vocês já ouviram falar assim? Mas eu sou médium. Mas por quê? Não, eu fui ali, conversei com uma senhora e ela me disse que eu sou médium, que eu estou sentindo umas banzeiras, umas coisas, umas tonteiras. Isso pode ser labirinto e não necessariamente mediunidade. Entendeu? Mas eu estou vendo umas coisas, umas silhuetas, um negócio. Pode ser um problema oftalmológico e não necessariamente mediunidade. E para que a gente possa atuar na mediunidade, colocou Allan Kardec que há necessidade da gente conhecer.
nos aparelharmos do conhecimento, do saber, para exercermos essa atividade com conhecimento de causa. A questão é tão grave, que Joana de Ângeles estabeleceu, porque ela percebeu isso do mundo espiritual. Qualificar, espiritizar e humanizar. Qualificar para a tarefa. Então, você precisa conhecer o trabalho, que não é um trabalho simples. Nós vamos ver o mundo espiritual trazendo aconselhamento, alertas. Desde a década de 40, desde muito tempo, justamente para que as pessoas se conscientizassem disso, da gravidade da tarefa. Como assim? Se a gente pegar o livro Os Mensageiros, nós vamos ver André Luiz fazendo uma abordagem importantíssima, que não deve faltar à nossa reflexão. Não deve faltar. Ele diz que a maior parte dos médiuns fracassa. Raros são aqueles que alcançam resultados parciais. Olha que coisa! Os médiuns fracassam. Vêm com uma preparação, com toda a orientação, chega na Terra, fracassa. Na mesma linha de raciocínio está Manuel Filomeno de Miranda, quando no livro Tormentos da Obsessão ele coloca que raros são aqueles que desempenham, médiuns, que desempenham a sua tarefa com conhecimento de causa. Olha só. Então, já isso, eles trazem para nós como se encontra este quadro, a tal ponto que, nesta obra de Manuel Filomeno de Miranda, Eurípides Barçanufo, no mundo espiritual, construiu o Hospital Esperança, que acolhe médios, doutrinadores, expositores fracassados em sua tarefa, que desencaminharam, que deixaram o labor em função de ideias que acolheram, rumando numa outra direção. No livro Missionários da Luz, nós vamos ver uma reunião mediúnica. Tem 18 participantes. Naquela noite, aonde o mundo espiritual antes foi a casa de cada trabalhador, preparou o seu corpo físico, porque a mediunidade para o encarnado está radicada no corpo. Preparou o seu sistema nervoso, preparou a estrutura metabólica, a glândula pineal, as glândulas do corpo, a fim de que ele não tivesse nenhuma repercussão energética desequilibrada que lhe ocorresse dano à sua saúde, à sua desestabilização psíquica. Então, realizou todo aquele trabalho de preparação dos médios. Tinham 6 entidades para serem atendidas, mas só apareceu um médium em condições. Então, o que o mundo espiritual fez? Teve que reorganizar a tarefa, teve que reorganizar o trabalho. Aquele trabalho daquela noite gerou um prejuízo enorme, porque as dores podiam ser equacionadas ou encaminhadas a uma solução. Não se deu
por falta de consciência e de responsabilidade de quem? Dos médiuns, dos integrantes, não só, dos integrantes da reunião mediúnica, não só dos médiuns, dos integrantes da... Um estava em condição. Um tinha bebido, o outro tinha comido demais, aquela macarronada, aquela churrascada, aquela coisa toda, né? Aqueles fluidos desequilibrantes, bebida, né? Com aquelas energéticas, etílicas, criando embaraço enorme à atividade e facultando a conexão com entidades desequilibrantes, perversas. Então, vejamos que a colocação de André Luiz de Manuel Filomeno de Miranda é muito interessante. É muito interessante. E isso vem lá, década de 40, o Manuel é agora 2001, nos alertando, nos chamando a atenção. Mediunidade, ela requer conhecimento, disciplina. Não é para anjos, não. Não é para pessoas perfeitas, não. Não é isso. Não para nós, os imperfeitos. Mas para as pessoas que vão ter um mínimo de preparação para isso. Não é você ficar 5 anos num estudo, estudando, não é isso. Mas conhecer a mediunidade. Um contínuo de estudo em nossa casa. As atividades mediúnicas funcionam dessa maneira. Agora não, por causa da pandemia, mas tem uma atividade num dia da semana e no outro dia da semana a gente se reúne para estudar a mediunidade. No meu caso, a gente se reúne todo sábado. A gente estuda a mediunidade. O livro dos médiuns e um outro livro relacionado ao tema, escolhido de comum acordo com um grupo, a maioria decide. E no último sábado do mês, vamos dizer que o mês tenha 4 sábados, a gente estuda as obras de Joana de Ângeles, ou as obras psicológicas, e fazemos os 30 minutos finais uma avaliação de um para com os outros, para ver se alguém ali tem alguma divergência, alguma rixa, para que isso se desfaça e a gente atenda à homogeneidade dos sentimentos, como Allan Kardec nos conclama, para que haja produção mediúnica satisfatória. Muitas vezes a gente monta uma reunião mediúnica com companheiros que se odeiam fraternalmente. Isso não acontece aí em Volta Redonda, isso aqui é na região dos lagos. Aqui. Aí em Volta Redonda não tem isso. A gente sabe disso. O pessoal, ele tem uma desafinidade fraternal. Imagine companheiros que estão numa reunião mediúnica e que se antipatizam. Fica torcendo para que a doutrinação não dê certo. Você imagina aí? Mas isso não existe no Espírito. Que não, eu sei. Aí, em Volta Redonda, não tem. Então, queridos, para formar um grupo mediúnico, a gente tem que ter as pessoas que se gostam. As pessoas que se querem bem. Nós vamos ver isso aqui na palavra dos benfeitores espirituais. Para que não crie um espaço para a interferência das trevas. Exatamente. Então, a gente tem que ter um dia para atividade mediúnica e um dia para o estudo. Não faça o estudo antes da reunião, porque pode ter um debate de ideias, aí o indivíduo já entra com os neurônios em ebulição e tal, Porque no estudo é isso, há um debate de ideias, opiniões, e nem depois. Faça em um dia diferente. Diferente da reunião mediúnica. Essa é uma orientação que nós temos lá no livro Desobsessão, de André Luiz.
né? Um livro riquíssimo de orientações. Bom, então nós vamos ler aqui que no Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte, lá na introdução: o primeiro exame comprovativo é pôr sem contradito da razão, a qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo o que vem dos espíritos. Toda a teoria, em manifesta contradição, com um bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Vocês viram que beleza de informação, de lição? Então, o exame da razão. O espírito Viana de Carvalho, no livro Médiuns e Mediunidade, coloca que a maior obra ainda na Terra um dia vai ser superada. Um dia vai existir uma outra obra, né, que tenha mais apontamento. Mas, por enquanto, o espírito Viana de Carvalho coloca que o Livro dos Médiuns é a maior obra até o momento existente na face da Terra, que apresenta orientações claras, educativas, disciplinadoras sobre a mediunidade para que ela seja produzida, executada, desenvolvida de maneira acertada. Olha que coisa. Ainda não existe outra. Mais tarde poderá existir outras, certamente existirão outras, que vão acrescentar. No mundo de regeneração. Então, meus queridos amigos, veja bem. Então, se toda a teoria, quantas ideias, não acreditais em todos os espíritos, provais que os espíritos são de Deus, quantas obras estão aí dizendo que são obras espíritas? Não é radicalismo, gente. Não é extremismo, não é isso. Por exemplo, há uma obra aí que diz que existe gravidez no mundo espiritual. Vende igual água. E que eu respeito quem compra. É um direito da pessoa. E Allan Kardec coloca: leia o que é pró e o que é contra. Lá no Método ele fala isso. Então, o que acontece? Quando a gente pega o livro O Céu e o Inferno, nós vamos ver lá uma comunicação de Sanson. Sanson foi o presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, amigo de Allan Kardec. Então, o seu Sanson conversa com Allan Kardec, né, de espíritos felizes. E ele coloca, Allan Kardec faz uma indagação e ele coloca que no mundo espiritual não existe reprodução. Então, vejamos. Né? E isso é dito de maneira muito clara. Se você deixa isso em quarentena, deixa em quarentena. Aquelas ideias que elas não estão recebendo o sancionamento da universalidade dos ensinos, que Kardec aponta para manter a unidade da doutrina espírita, né? Universalidade dos ensinos. Né? Os espíritos vão falar sobre o mesmo assunto em vários pontos do planeta. É a garantia, né? É a garantia da manutenção do pensamento espírita, tal como ele foi apresentado pelos benfeitores espirituais. Então, essa ideia, ela precisa ser uma verdade prática, consagrada por isso, pela universalidade dos ensinos, concordância e generalidade. Os espíritos falam sobre o mesmo assunto em vários pontos do planeta, como Allan Kardec o fez na consolidação
da doutrina espírita no Pentateuco kardeciano. Então, meus queridos, vamos adiante. Uma só garantia existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações, que eles façam espontaneamente serviço de grande número de médiuns estranhos uns aos outros, em vários lugares. Essa verificação universal constitui uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. Né? Então, essa universalidade, né? Essa concordância e generalidade das ideias, né? Ela traz o quê? Ela traz a garantia da unidade do Espiritismo e a eliminação das teorias contraditórias. É simples. Isso não traz nenhuma problemática para a gente entender. E deixar de aceitar ideias estranhas, que são muitas vezes veiculadas pelas entidades trevosas, que querem estabelecer a confusão, a desunião, né? Atiçam isso no nosso meio. Né? Nas casas espíritas, muitas vezes, eles querem quebrar a união, porque sabem que a união é um elemento fundamental para se manter o trabalho. Né? Então, daqui a pouco, um companheiro olha, diz que fulana, né, não falou com ele, ela entrou, ela estava com o pescoço todo duro, entrou com o nariz empinado, nada, estava com um colete de gesso, estava com um problema no pescoço. E a pessoa já começa com aquela... Aí não tem isso, aquela fofoca, né? Aquela panelinha, fofoquinha, maledicência, aquele comentário feliz. Né? E isso é quando nós, muitas vezes, com isso como se repete, quando é frequente, nós damos acesso às entidades felizes, infelizes, que estabelecem essa desorganização, os problemas na própria instituição. Aqueles grupos, quando forma grupo, isso não tem aí em Volta Redonda, os grupinhos, o pessoal da mediúnica é contra o pessoal do serviço assistente. Desconjuro credo, meu Deus, que coisa! Né? O pessoal da mediúnica é contra o pessoal do serviço assistencial. Nossa Senhora! Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Jesus não disse, meus discípulos serão conhecidos por muitos se odiarem, por muitos se rejeitarem. Né? Nós não somos santos, não somos puros, mas devemos nos movimentar, nos esforçar para isso, para melhorar o nosso relacionamento, verificar. Eu realmente ainda sou muito irritado, eu sou muito autoritário. Isso já é 50% do caminho. E se auto-perdoar. Porque ninguém é perfeito, nem Chico Xavier era perfeito. Um homem extraordinário, um médium extraordinário, em que as trevas tentaram destruir desde criança. Todo dia recebia uma surra, para quê? Para desestruturar o seu sistema nervoso. Olha só. Quando ele psicografava as obras, de repente entrava um vento lá, espalhava tinta sobre os papéis. Imagina isso. Parece assim um negócio de Marte, né? Uma coisa assim, Spielberg. Não, era isso mesmo. Ação das trevas. De repente ele está psicografando, ele relata aí, ele relatou isso. Crianças invadiam sua casa, rasgavam tudo, o papel. E ele tinha que voltar à psicografia. Imagine isso, meus queridos. Também ressalta que as instruções dadas pelos espíritos sobre os pontos ainda não elucidados da doutrina não constituirão lei. O espírito falou. Ué, mas daí, gente?
Não, o Espírito disse. Tem gente que não faz nada na casa do Espírito sem consultar o Espírito. Não, o Espírito falou que tem que fazer agora uma obra. Ué, gente, obra é questão lá dos presidentes, dos companheiros que vão analisar. Pode ou não pode fazer a obra? Tem que consultar o Espírito. Pode ou não pode tirar a porta? Pode ou não pode tirar a janela? Isso não é questão dos espíritos. Né? Eles têm outras ocupações muito mais profundas, muito mais substanciosas a fazer do que estar nessas orientações que cabe ao ser humano desempenhar. Se assim não fosse, não teria diretoria. Né? Também ressalta que as instruções dadas pelos Espíritos sobre os pontos ainda não elucidados da doutrina não constituirão lei, enquanto essas instruções permanecem insuladas, isoladas, né? Que elas não devem, por conseguinte, ser aceitas, senão sob todas as reservas e a título de esclarecimento. Esse é o caráter essencial da doutrina espírita. Essa é a sua força, essa é a sua autoridade. Quis Deus que a sua lei assentasse em base inamovível, e por isso não lhe deu por fundamento a cabeça frágil de um só. Allan Kardec. Eu vou mais adiante, porque né, a hora às vezes não ajuda a gente, né, pessoal? Organização do Espiritismo, Revista Espírita, de 1861. A Revista Espírita, na Constituição dos Grupos, diz assim: uma das primeiras condições é a homogeneidade. É aquela coisa. Né? Antes de reunir, unir. Ei, pessoal, não dorme não. Olha para cá, olha para mim. Preste atenção nisso. Antes de se reunir para a tarefa mediúnica, se unir. Mas não é de boca, não. Sentimento. E estudar, conhecer. Curso, um ano, bem estruturado. Né? E como é que você vai saber, por exemplo, que você tem mediunidade? Como é que você vai saber? Ué, você tem que saber. Como é que vai ser? Allan Kardec diz que só tem um jeito da gente saber que a gente tem mediunidade. Tem gente que olha assim para a pessoa, olhou para a pessoa e disse assim: você tem mediunidade. Você vai psicografar, você não. Tem um pessoal assim, mas tudo bem. Mas Allan Kardec só tem um jeito. Uma maneira. Sabe qual é? É experimentar. Mas veja bem, ninguém vai levar uma pessoa para uma atividade mediúnica sem o conhecimento. Perfeito? Allan Kardec não levava ninguém para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas sem o conhecimento teórico, a formação teórica necessária para aquilo. Como é que você, por exemplo, vai mandar um indivíduo que não tem habilidade em cirurgia geral para a sala cirúrgica e fazer operações nas pessoas? Para matar. Porque ele não tem habilidade para aquilo. Então, a gente tem que adquirir esse conhecimento. Essa habilidade, né? Essa competência, né? Esse conhecimento, né? Construir. Né? Não é só o conhecimento que vai formar o seu arquivo intelectual em torno do assunto, mas a melhoria de si mesmo. Médio bom é uma pessoa boa. Né? Então, aí, você melhorando, porque quanto mais você melhora como gente, como pessoa, você melhora como médium. Né? Você vai afinando a sua antena psíquica. Perfeito? Então, vamos lá. Uma das primeiras condições é a homogeneidade. Você vai constituir os grupos. Allan Kardec fala isso, na Revista Espírita de dezembro de 1861. Sem a qual não poderia haver comunhão de pensamentos. Uma reunião, olha que gravidade. Não dorme não, gente, que é muito importante isso. Não dorme não, vem aqui, aqui. Uma reunião não pode ser nem estável, nem séria,
se não houver simpatia entre as pessoas que têm ideias divergentes e que faz uma oposição surda se ela não for aberta. Quer que eu leia de novo? Foi muito rápido. Uma reunião não pode ser nem estável, nem séria, se não houver simpatia entre as pessoas que têm ideias divergentes e que faz uma oposição surda, escondida, se ela não for aberta, clara. Infelizmente, quando um grupo se cria, é-se pouco rigoroso na escolha, porque se quer, antes de tudo, formar um núcleo. Basta, na maior parte do tempo, para nele ser admitido um simples desejo, ou uma adesão qualquer às ideias mais gerais do Espiritismo. Mais tarde, percebe-se que foi muito fácil. Olha que pepita de ouro! Sou eu que estou falando? Allan Kardec. O mestre leonês constituiu o grupo. Pessoas homogêneas. Como? Homogêneas no sentimento. Que se gostem, que se queiram bem. Aquilo que a gente falou antes. Né? Então, ele diz que uma reunião onde não tenha isso, ela não pode ser nem estável, nem séria. Ela está ao movimento da instabilidade pessoal, que aí abre flancos, abre espaço à interferência das trevas. E as trevas inteligentes não vão querer destruir uma reunião mediúnica, vão querer mantê-la para que possa, vez por outra, estar acionando as suas ideias mórbidas e desequilibrantes. Então, se veja, né? Quando se criou o grupo, foi muito pouco rigoroso na história. Vem você que é meu amigo, fulano, não tem um negócio assim. Aí em Volta Redonda, não. Então, minha gente, o que acontece? Aí chama um amigo, não, chama fulano, chama Beltrano. E ali tem pessoas, né, que não são afins, como a gente já falou, e em vez de ser uma reunião, é muito grave, gente. Uma reunião mediúnica é uma coisa muito grave. Ali não estão os privilegiados, nada disso, né? Isso aí. Ali estão os endividados. Né? Os endividados, as pessoas têm. A tarefa mais importante de uma casa espírita é a evangelização, é a mocidade, é o estudo, é a função escola dessa casa espírita. Né? Não é nada de mediunidade. Doutor Bezerra de Menezes dizia: se tivesse uma reunião mediúnica e falta trabalhadores na evangelização, para por tempo a reunião mediúnica e vá atender a evangelização. Então, vejamos. Então, muitas vezes, basta que o indivíduo deseje, mas não é isso. Uma atividade mediúnica bem estruturada, uma reunião de desobsessão, quantas dores elas desfaz. Por exemplo, síndrome do pânico, depressão, que são uma outra pandemia que está por aí. Muitas depressões, muitas síndromes do pânico, aí é uma opinião pessoal, não é? Mas os benfeitores espirituais colocam isso, Manuel, a maioria tem um link obsessivo e uma reunião, e um médico sozinho com medicamento, ele não consegue debelar. Por quê? Porque ela tem uma outra ligação na esfera espiritual, que ele não conhece, a não ser que seja um médico espírita. Então, a reunião de desobsessão, ela vai ajudar sobremaneira, porque a indução mental quimio-eletromagnética do espírito obsessor vai interferir nos medicamentos. Vai interferir nos medicamentos, sugando muitas vezes as propriedades medicamentosas.
Aí a pessoa diz, não, mas o médico, o psiquiatra, ele é ruim. Não, ele não é ruim. Só que ele não conhece essa outra realidade. Então, quando você põe o nome da pessoa numa reunião de desobsessão e começa a tratar, vê que o resultado do tratamento psiquiátrico está alcançando níveis satisfatórios. Por quê? O elemento o invasor que interferia na estrutura neural do indivíduo, ele foi doutrinado, foi conversado com ele se demoveu da vingança, da vindita, e hoje é alguém que busca crescer em paz, harmonia e amor consigo mesmo e com os outros. Então, uma reunião mediúnica traz um benefício enorme à comunidade, mas bem estruturada. É isso. Deixa eu beber uma água aqui, que é meu combustível. Então, vamos lá. Na Revista Espírita de 1864, que vai dar ênfase ao que a gente veio falando. A homogeneidade, a comunhão dos pensamentos e dos sentimentos são para os grupos... Veja bem, a homogeneidade... Pessoal, presta atenção nisso. Veja só. Outubro de 1864, Revista Espírita. Você está aí na sua casa, na poltrona, confortável, não é verdade? A homogeneidade, a comunhão dos pensamentos e dos sentimentos são, para os grupos espíritas, como para qualquer outras reuniões, a condição sine qua non de estabilidade e de vitalidade. Nas grandes reuniões, é quase impossível evitar a ingerência dos elementos heterogêneos, que mais cedo ou mais tarde aí semeiam a cisania. Nas pequenas reuniões, onde todos se conhecem e se apreciam, onde se está como em família, o recolhimento é maior. E a intrusão dos maus intencionados mais difícil. A diversidade de elementos de que compõem as grandes reuniões se torna, por isso mesmo, mais vulneráveis à ação surda dos adversários. Então, vejamos a homogeneidade, né, de pensamento, sentimento, grupos pequenos, em vez daquele grupo grande, às vezes a pessoa vê aquela reunião pública antes da pandemia cheia, ele fica feliz da vida, a casa abarrotada, né, tem que botar telão. Tudo bem. Problemas maiores, né? Allan Kardec falava isso, os espíritos falaram, reuniões pequenas, grupos pequenos. Ué, quando estiver crescendo, pede o companheiro, vê um companheiro com habilidade, né, que tenha conhecimento, para fundar uma outra instituição. Queridos amigos, há uma questão muito interessante. Pessoas que transformam o seu culto no lar em reunião mediúnica. Vocês conhecem isso? Vocês não conhecem porque em Volta Redonda não tem isso, né? Tem naquelas cidades, tem praiana, não é isso? Então, aí não tem isso. Mas, por exemplo, querido, pessoas que inadvertidamente fazem do culto no lar, na intimidade de sua casa, reunião mediúnica. Receber espíritos enfermos, espíritos doentes, gente, que fica imantado no ambiente da casa, daqui a pouco, uma criança, um filho, uma mulher, uma esposa, tem um quadro esquizofrênico, um quadro de depressão, síndrome do pânico, mas da onde? Fazendo da sua casa enfermaria espiritual, que não é o caso. A casa espírita tem toda uma estrutura, toda uma aparelhagem, tem todo um acondicionamento fluídico, energético, magnético, aparelhagem para isso. É aparelho. Comenta-se André Luiz, fala André Luiz, fala Manuel Filomeno de Miranda. Então, queridos amigos, não, mas nós estamos abrindo mais um ponto de socorro. Meu filho, isso não vai ser um posto de socorro. Isso vai ser
um núcleo de desequilíbrio. Culto no lar é culto no lar. A intimidade, a sua família, você vai ler o Evangelho, né? Vai ler uma página. Você não vai transformar o seu culto no lar numa reunião de desobsessão, reunião mediúnica, devido às impropriedades que a gente acabou de falar. Nós temos as casas espíritas. Ah, mas no passado era assim. O passado passou. Hoje é um outro instante, é um outro momento. Quantas pessoas a gente já viu num quadro, nessa realidade, desarticulado? Olha só, essa colocação é da Revista Espírita, de 1864 também. Mas é uma pérola. É uma pérola. Aquele que tem a intenção de organizar um grupo em boas condições deve, antes de tudo, se assegurar do concurso de alguns adeptos sinceros, tomando a doutrina espírita a sério, e cujo caráter conciliador e benevolente lhe seja conhecido. Gente, que coisa fantástica, né? Allan Kardec, o pensamento do codificador, porque isso é a Revista Espírita, foi ele que escreveu. A primeira condição a impor, se não se quer estar a cada instante distraído por objeções ou por perguntas ociosas, é, pois, o estudo preliminar. Olha aí, o estudo preliminar, né? Que a gente já falou. A segunda, uma profissão de fé categórica. É preciso, sobretudo e sem exceção, afastar os curiosos e quem não fosse atraído, senão por um motivo frívolo. Ordem e a regularidade dos trabalhos são coisas igualmente essenciais. Então, meus queridos, se veja bem, você vai montar uma reunião, né? Vai organizar o grupo, antes de tudo, assegurar de alguns adeptos sinceros, um indivíduo sincero, que ele tem paixão, que ele tem motivação pela doutrina. E olha só o que ele diz assim, cujo caráter conciliador e benevolente ele seja conhecido. Aí você já põe o cara encrenqueiro. Não tem aí, a gente sabe disso, o controlador não tem. Mas aí já põe o cara encrenqueiro, criador de caso, né? Aquele indivíduo facilita as trevas. Ele não é conciliador. Né? Ele é aquele, né, que está tudo ruim. Isso não pode ser assim. É sempre do contra. Telementalizado por quem? O cara que é sempre do contra, está tudo ruim. Telementalizado por quem? Cuidado com isso. Olha como ele pede. E cujo caráter conciliador e benevolente lhe seja conhecido. Porque harmonia. Um grupo harmônico poderá realizar prodígios. É verdade. É verdade. Incomparável. Não se sabe o que pode fazer um grupo unido. Faz coisas maravilhosas, extraordinárias. Quantos quadros de desobsessão que a sociedade não conhece? O grupo aí dos nossos companheiros desfez quadros desobsessivos sem as pessoas conhecerem, sem as pessoas saberem. Caridade silenciosa, dai com a mão direita sem que a esquerda veja. Nós temos, por exemplo, no movimento espírita, com todo respeito, aquilo que se chama reunião mediúnica aberta. Já foi o lugar nisso no passado. Você imagina uma reunião mediúnica aberta? Tem aquela a reunião acontecendo, o espírito dando comunicação, a plateia. Como o quadro de pensamento ele é relevante, o pensamento é quimioeletromagnético. Imagina isso, né? Então está lá um cara, o obsessor dando comunicação, o doutrinador ali fazendo a sua tarefa, né?
esclarecendo, consolando, tentando demovê-lo de situações cruéis. E lá as pessoas, na zombaria, né? No olhar, no pensamento de zombaria, de sarcasmo, de crítica, criando uma atmosfera ruim, negativa para aquele trabalho. Então, os benfeitores espirituais hoje, Emmanuel, conclama, médiuns como o Divaldo Pereira Franco, conclama a que essas reuniões sejam fechadas, para evitar essas interferências do pensamento danoso e como o pensamento interfere numa reunião mediúnica, positivamente e negativamente. Vai depender do conjunto das pessoas. Então, a reunião mediúnica aberta já teve lugar. Aquilo ali, atividade mediúnica, enfermagem espiritual. Reunião de desobsessão, enfermagem espiritual, grave, né? A reunião mediúnica é uma coisa, a desobsessão é outra, né? A desobsessão é uma reunião mais grave, né? Mais grave, nas suas características, mas que ajuda profundamente a sociedade humana. Né? Então, quando ela é aberta, ela tem os seus percalços, ela tem as suas dificuldades, inúmeras. Então, o bom senso deve fazer parte do nosso raciocínio. O espírito Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, a gente vai reforçar isso aqui, embora a gente já tenha falado, ele coloca assim: não há desenvolvimento mediúnico para as realizações sólidas sem o aprimoramento da individualidade mediúnica. E médio algum se esqueça de que na terra boa abandonada, que a praga e a serpente, o espinheiro e a tiririca proliferam mais e melhor. Tarefa mediúnica, sustentada através do tempo, não brota da personalidade. Exige burilamento, disciplina, renunciação e suor. É como as pessoas, quer dizer, um autoconhecimento, né? Da gente se perceber, da gente se avaliar, não numa busca, nesse instante, nessa encarnação, de ser puro, perfeito, não é isso. Melhorar enquanto gente, enquanto pessoa. Médio que, por exemplo, só vai ao centro espírita para receber espírito. Lá vem fulano, só vem para receber espírito. Ué, só vem no dia da reunião mediúnica. Ele não tem nenhum trabalho do serviço assistencial espírita. Francisco Cândido Xavier, o maior médium deste século, do século XX, era um indivíduo que aliava as atividades mediúnicas, por orientação de Emmanuel, às atividades filantrópicas, às atividades outras que não mediúnicas. Serviço à gestante, distribuição de mantimento. Então, cabe ao diretor da reunião chamar o companheiro, dele ter uma atividade no serviço assistencial. Né? Só vem e não estuda. Médico que não estuda é igual um trem nos trilhos sem freio. Não tem para onde correr. O desastre é iminente. Não tem para onde correr, querido. Você pode botar isso aí. Você pode escrever, foi aquele careca lá de Araruama que falou. Médium que não estuda é igual um trem nos trilhos sem freios. O desastre é iminente. Né? Então, é muito importante isto.
Porque Chico Xavier se constituiu e a gente precisa se constituir. Né? Diminuir a nossa irritação. Né? Você é muito irritado, então você acessa mais espíritos irritados. E espíritos irritados são espíritos como? Você se irrita e briga constantemente com seu esposo. Ah, não, ele é o meu karma. Ele é meu algoz da outra encarnação, querida. Mas ela só não veio para se destruir, vieram para se amar, para amenizar esse quadro. Mas a próxima eu não quero vir com ele, não. Eu aguento nessa. A próxima vai ser melhor. E não é a senhora que decide isso, né? Aí vai vir melhor, vai vir mais calmo, tranquilo. Então, o exercício da amorização, da paciência, da tolerância, que isso vai amoldando a nossa personalidade. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Mas tem que ter exercício, querido. Né? O exercício diário. Aquela filha que está dentro de casa, que muitas vezes te irrita, e constantemente te irrita, pode ser, não estou dizendo que é, pode ser alguém do passado que tu desviaste, ou que há um imbróglio, um problema entre você para resolver agora. Quantas vezes a gente coloca assim para um filho que ama, que gosta, conversa, dialoga. Ah, mas não tem jeito para isso. Mãe tem jeito, pai tem jeito. E para educar, tem que participar. Né? Para educar, tem que participar. Então, nós temos que fazer esse esforço. Né? Ah, você não ajuda a sua esposa a lavar os pratos, a louça. Ah, meu amigo, o que é isso? Ela não é sua escrava. Ah, a lei áurea já aconteceu e outras leis libertaram. Vá você lá e ajuda ela a lavar. Partilhando as atividades, compreendendo que não é serviço só do outro, é seu também. Não é? Então, meus queridos, e aí a gente vai despotencializando esse autoritarismo, esse egoísmo, né? De pensar só em mim e repartindo com o outro. Tem uma que a hora já vai avançada, né? Eu quero uma coisa muito importante. Queria só duas coisinhas que eu quero falar. Uma coisa muito importante, gente, é a avaliação das comunicações mediúnicas. Muito importante, o indivíduo psicografou, é preciso avaliar. Aí a gente observa ali um parágrafo que está um pouco estranho, coloca para o médium, e o médium fica aborrecido porque você fez a coisa. Não, foi o espírito que disse, não, o espírito falou. Mas essa colocação aqui não cabe. Há um pensamento que destoa aqui e não vai ser útil para a pessoa. Aí o médico se aborrece. Já viu? Né? O beicinho espírita zangado. Se ficou zangado, olha só, querido, se ficou aborrecido, a influência que está sobre a casa mental sua é negativa. Ficou aquela mágoa do magoado. Aí o que o espírito faz? O espírito obsessor afasta o médium das pessoas que podem ajudá-lo, podem esclarecê-lo. Meu amigo, mediunidade requer humildade. Sem humildade, você vai ficar no meio do caminho. Olha, Chico Xavier foi o que foi, extraordinariamente médium, extraordinariamente completista, extraordinariamente um homem amor. Que também tinha não só amor, mas humildade.
Então, a gente tem que ter humildade. Avaliação das comunicações, passar pelo crivo da lógica e da razão. O bom médium está lá no livro dos médiuns. O bom médium é aquele que solicita, ele não espera, não. Ele solicita a avaliação da sua... O médium modesto, o bom médium, ele solicita a avaliação das suas comunicações para ver se tem algum equívoco, algum erro, para que ele possa se aperfeiçoar. Se aborreceu, ficou zangado, e continua zangado, continua mangoado. Vai tomar um passo, uma prece. Denota orgulho presente. E o médium orgulhoso, as suas comunicações são de origem suspeita. Coloca os benfeitores espirituais no livro dos médiuns. Então, meus queridos, queria falar uma última coisa aqui. Bom, essa. Vereis, olha só, aí, eu sei que está quase o sono chegando, nego pensando na novela, mas peraí, segura as pontas aí, vamos lá. Vereis formarem-se reuniões espíritas, cujo objetivo confessado será a defesa da doutrina e cujo objetivo secreto será a sua destruição. Gente, é demais, essa. Vou ler de novo, que é muito grave. Vereis formarem-se reuniões espíritas, cujo objetivo confessado será a defesa da doutrina e cujo objetivo secreto será a sua destruição. Supostos médios que terão comunicações encomendadas, adequadas ao fim que se propõe. Publicações que, sob o manto do espiritismo, esforçar-se-ão para o demolir. Doutrinas que lhe tomarão algumas ideias, mas com o pensamento de o suplantar. Eis a luta, verdadeira luta, que ele terá de sustentar e que será prosseguida encarniçadamente, mas da qual sairá vitorioso e mais forte. Revista Espírita de agosto de 1867. Muitas vezes se formam grupos de espíritos, reuniões espíritas, que o indivíduo fala, né, que o objetivo ali é de ajudar, mas existe ideias ali sendo ventiladas, mórbidas, doentias, ideias de divisão, ideias que não unem, ideias que esfacelam a proposta do companheirismo, né? Que trazem conceitos doutrinários equivocados, espalhando a confusão cognitiva em torno do pensamento espírita. Olha que coisa grave. Revista Espírita de agosto de 1867. Tenhamos cuidado com isso. Daí a necessidade da avaliação, né, de tarefas, de atividades, sem extremismo, porque sem rigorismo. Porque, meus queridos amigos, se estabelecer o rigorismo, nós vamos promover a desordem, né? Mas com critério. Se uma reunião de Allan Kardec tomou um rumo errado, o que você deve fazer? Você deve se posicionar. Você deve se posicionar. Mas se posicionar como? Diz lá em O Livro dos Espíritos, em O Livro dos Médiuns. Se posicionar com amor, com fraternidade, educadamente, apontando. Agora, se o indivíduo quer seguir aquele caminho tortuoso, você não siga. Se tem um elemento de divisão na instituição, diz Allan Kardec no Livro dos Médiuns, os espíritos disseram para ele, um elemento que cria problema, sempre criando problema, você conversa a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, com amor, com ternura, e o indivíduo continua a criar problemas, os mais variados. Você deve convidá-lo a afastar da instituição. Está lá, mas você deve dar inúmeras oportunidades
tentar sensibilizar o seu coração para estar junto na proposta do bem, mas ele vai reiteradamente sendo, os espíritos chamam, o elemento provocador. Então, queridos, esse é o pensamento dos espíritos. Muitas outras coisas teríamos para conversar nessa noite. A gente agradece. Acho que eu passei um pouquinho da hora, né? Vocês me desculpem. Então, me senti muito feliz de estar aqui hoje, conversando com vocês, aí do grupo espírita, holístico, né? Eurípides Bassanufo, esse espírito que eu tenho um respeito enorme por ele. E é um dos espíritos que dirige as atividades em nossa casa aqui em Araruama. Além dele, o espírito Dr. Marte, que foi um médico na cidade de Niterói, um médico homeopata. Então, nós vamos orar. Vamos orar, todos nós. Senhor e Mestre Jesus, querido amigo, te agradecemos esses instantes, esses momentos que aqui passamos. Pensando e refletindo em torno da mediunidade, que tu possas levar a cada casa do internauta que se manteve até agora, Senhor, ouvindo as nossas ponderações, que não são nossas, e sim da doutrina espírita, que possam eles receber a energia da saúde, da harmonia e da paz. Que tenham uma noite feliz, uma noite de tranquilidade, reparando as suas forças neste descanso. E quando o seu espírito desprender do corpo, que possa ele estar junto dos benfeitores espirituais, trabalhando no bem, nos instantes de descanso. Que a tua paz, Senhor, possa estar conosco. Que possamos, nesses dias, dar a nossa cota de colaboração àqueles que precisam, diante da convulsão do planeta. Mas, como te digo, mas como tu afirmaste, Senhor, aquele que perseverar até o fim será redimido. Que a tua paz e o teu amor nos envolvam e nos guardem sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado a todos.